Existem 50 trilhões de criaturas vivas dentro de você. E estas criaturas, elas obedecem tudo aquilo que você pensa, sente ou fala. Eu estou falando, gente, das nossas células. E a ciência da epigenética, através do Dr. Bruce Lipton, ele é um cientista, um biólogo, um dos maiores do mundo, tá? Ele provou que o poder está em nossas mãos. E o que ele diz? Ele diz que nós podemos mudar a química do nosso sangue. Olha só, que nós podemos mudar o terreno biológico a partir do momento que a partir do momento que a gente tem consciência das nossas ações. Quando a gente tem consciência daquilo que a gente pensa, sente e fala. Por isso, hoje, eu resolvi trazer para vocês um comando quântico, uma técnica para que você possa conversar com o seu corpo, comandar luz e ativar esse sistema de cura, tá? Que na verdade vai ser uma autocura, que já existe dentro de cada um de nós. Está intrínseco em nós, tá certo? E eu vou iniciar já falando de uma experiência vivida por um conhecido que o meu marido encontrou, tá? Ele estava andando na rua em direção a um posto de saúde, alguma coisa assim, e ele encontrou um senhor, tá? Esse senhor, ele estava com um problema aqui no couro cabeludo, ele tinha um calombo. Era uma massa alta de gordura. Quando o meu marido encontrou com ele na rua, assim, perto desse posto, aí ele disse para o meu marido assim: eu estou indo aqui porque eu vou me consultar, porque eu tenho uma cirurgia marcada para tirar isso aqui, ó. Aí mostrou, sabe? Mostrou. Aí o meu marido olhou e disse assim: nossa, homem, por que você mesmo não tira isso? Aí ele assim: como assim? Eu tiro isso? O senhor pode colocar a mão na sua cabeça, coloca a mão na sua cabeça e decreta: está curado. Faz uma oração e decreta que está curado e agradece a sua cura. Aí ele olha para o meu marido e diz assim: qual a tua religião? Não sei se ele perguntou se ele era evangélico, uma coisa assim. Aí ele assim: não, eu não tenho religião. Porque ele não tem religião, ele é espiritualista assim como eu. Aí ele disse assim: Aí o meu marido disse para ele assim: o senhor não tem fé? O senhor não acredita num poder que tem? Aí ele olhou pro meu marido assim e disse assim: tá aí, vou fazer. Eu vou passar ali, porque ele ia no médico para acertar algumas coisas, mas eu vou fazer. Gente, olha só o que acontece. Passa um tempo, eles se encontram novamente, esse conhecido se encontra com meu marido novamente, porque o meu marido já tinha até esquecido esse homem. Aí quando o meu marido encontrou ele novamente, o meu marido disse assim: e daí? Deu certo? Porque ele fez assim, ó. Aí o meu marido assim: deu certo? O senhor fez a cirurgia? Não! Eu fiz aquilo que tu me falou. Eu fiz o que tu me falou. No dia seguinte, ela amanheceu aberta e toda a sujeira eu tirei e ela cicatrizou. Eu coloquei uma pomadinha e cicatrizou. Gente, abriu. Era uma massa, é tipo um lipoma, abre. E ele tirou toda a sujeira e disse que cicatrizou. E daí? O que vocês me dizem dessa experiência? Através do comando. Ali existem células. Células têm consciência. Nós temos consciência. Tudo tem consciência no universo. Daí, para mim, antes da técnica, tá?
eu vou falar um pouquinho, tá, do que o que Bruce Lipton fez. O Dr. Bruce Lipton, ele fez o seguinte, tá? Ele diz que nós não somos reféns da nossa genética. O que significa isso? Todos nós temos uma genética, gene, DNA, do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus ancestrais, tá? Então as pessoas acreditam que se o meu pai, meu avô, teve uma doença, eu também vou ter. Mas isso hoje não é mais verdade. Através da epigenética já se descobriu que o que determina de você ter a doença é se você ligar aquele gene que você tem no seu DNA. Ou seja, o gene está ali. Você tem o DNA do seu pai, dos seus avós, dos seus ancestrais. Mas aquele gene, ele está dormindo. Dependendo de como você trata o seu ambiente, e o ambiente aqui é o nosso sangue, tudo aquilo que você enviar para o seu sangue de toxicidade, você pode ligar essa chave. Certo? Se você mantém um ambiente limpo e alcalino, essa chave vai se manter desligada. Então, eu não sou refém da minha genética. Então, não é porque o meu pai teve doença X que eu vou ter também. Somente se meus hábitos de vida, a minha vida, a forma como eu levo, a minha consciência, leva a ter aqueles mesmos hábitos. Aí sim, eu vou ligar e aí essa doença, ela vai aparecer ou eu posso criar alguma, tá? Dr. Bruce Lipton, ele foi muito além disso, tá? Porque a gente sabe que o cigarro, o álcool, a alimentação industrializada pode trazer transtorno, mas o Dr. Bruce Lipton foi muito longe, ele trabalha, pelo menos trabalhava com células tronco, e ele fez uma experiência. O que ele fez? Ele pegou 3 células idênticas, iguais, e ele colocou cada célula num recipiente diferente. Gente, isso aqui é um estudo científico que foi comprovado cientificamente, tá? Tanto que ele é hoje um dos maiores biólogos do mundo, né? E o que aconteceu? Como que a célula se comportou? A célula 1, 2, 3, cada uma se comportou diferente de acordo com o ambiente. O ambiente que o Dr. Bruce Lipton está falando aqui é o nosso sangue. Então ele diz que de acordo com o ambiente, conforme a química do seu sangue, tá? Você pode ter sim uma enfermidade. Então ele diz o seguinte: de acordo com seus pensamentos, seus sentimentos, aquilo que você fala, principalmente, gente, aquilo que a gente fala pra gente. O que roda aqui no nosso programa, tá? Se você é uma pessoa, muitas vezes, que se alimenta corretamente, mesmo assim, tá? Que você é uma pessoa que faz atividade física, tem um bom sono, não consome nenhum produto de nicotina, álcool. Se você é uma pessoa toda regrada, mesmo assim, os seus pensamentos, tudo aquilo que você sustenta dentro de você, ativa o gene. O terreno biológico, ele pode ser contaminado. Então veja, se você é uma pessoa que vibra na raiva, tá sempre com raiva, tá sempre explodindo, tá numa preocupação exagerada com o futuro, você é uma pessoa que vive na culpa, tá no remorso, vive reagindo à vida, a tudo, sempre com rancor no coração, reclamando de tudo, e reclama disso, reclama daquilo. Uma pessoa que tá sempre fazendo alguma coisa, às vezes contra si mesmo, dizendo eu sou burra, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo, eu não presto. Enfim, tudo isso, o seu cérebro, ele se sente ameaçado. Sim. Quando o seu cérebro se sente ameaçado, ele libera na sua corrente sanguínea substâncias químicas, neurônios não, gente, desculpa,
hormônios. Ele libera na corrente sanguínea hormônios, por exemplo, adrenalina, cortisol, e esse ambiente, tá, do seu sangue, que carrega tudo isso, quem está ali? As suas células. Então é como se as suas células bebessem essa toxicidade e a partir do momento elas começam a falhar. E nesse caso, você pode vir a ativar uma doença, uma enfermidade que consta ali no seu gene, na sua genética. Caso você não tenha essa forma de vida, né, de pensar, sentir e agir, você não liga esse gene. Ou seja, o sangue, ele é contaminado, você liga o gene. O sangue não contaminado, você não liga o gene. Por isso que ele diz que o poder está nas nossas mãos. Então veja, a célula, ela responde conforme o comando positivo ou negativo. Então, conforme você reage às situações da vida, tá certo? A célula, ela vai se comportar de um jeito diferente. Então, a questão aqui é o ambiente, tá? O ambiente onde estão as suas células. Esse ambiente, ele tá limpo ou ele tá sujo? Você suja ele todos os dias? Uma hora pode surgir alguma coisa no seu caminho, tá? Por isso que a gente fala na psicologia de psicossomática. Do psíquico para o corpo, somatiza. Eu posso ter muitas dores de alguma coisa, raiva, culpa, remorso, vingança. Aquilo que eu sustento aqui dentro no meu terreno biológico é veneno. Muitas vezes eu não quero perdoar uma pessoa que fez uma maldade. Eu não preciso abraçá-la nem beijá-la. Eu não preciso conviver com ela. Mas o meu terreno biológico, eu estou me envenenando. Além de, às vezes, a pessoa ter feito uma maldade para você, você fica se envenenando. Não bastou a maldade que a pessoa fez. Você continua fazendo mal para você também. Então, perdoe-se e perdoe o outro. E limpe o seu terreno biológico. Então, veja, tudo que você vive aqui somatiza, vem para o corpo. Porque enquanto está no nível das ideias, no campo quântico da forma, você observa, olha sempre para aquela situação negativa, ela toma forma e se materializa no seu corpo. É a lei universal, é uma lei universal. O universo é mental. Veja que é possível mudar o ambiente. Se você é uma pessoa que manda comando para o seu corpo, para as suas células de forma negativa, tá? Elas vão reagir e vão falhar. Mas você pode mudar isso, por isso que eu vou trazer essa técnica agora. Veja que o sangue, ele pode se regenerar, sim, a partir do momento que você envia novos sinais, ou seja, novos comandos. Comandos que o seu cérebro vai entender como positivo. E aí ele vai liberar o quê? Os neurotransmissores do bem-estar. E vai ser aqui o quê? Serotonina, ocitocina, dopamina, coisas boas que esse terreno, ele vai começar a responder de forma diferente. E daí as suas células, elas vão ter o quê? Vitalidade. O que aconteceu com a experiência desse homem que teve o problema dele no couro cabeludo? Ele ia fazer uma cirurgia. A partir do momento que ele entendeu que ele podia fazer com as próprias mãos e com a fé e com o comando, assim ele fez, assim as suas células obedeceram. Olha, gente, que interessante isso, não é? Lembra, eu não sei se você assistiu o meu último filme, o meu último filme não, gente, o meu último vídeo que eu falo do filme, Dia D, lá eu falo do poder. A fonte criadora habita você. Você é a consciência de tudo que é, todos somos, em unidade. Isso
é real. Então aqui, ó, o estado vital depende da frequência, da sua vibração. Então a física quântica que Jesus aplicava na época, quando Jesus, gente, presta atenção, quando Jesus colocava a mão e curava, ele estava fazendo exatamente o que esse homem fez na cabeça dele. Jesus colocava a mão e curava. O que as pessoas diziam? Milagre, milagre. Milagre é um milagre. Quando a gente não entende o que é um milagre, mas quando a gente entende, é o poder do Pai que está em nós. Tanto que ele disse que a gente podia fazer muito mais. Vocês podem fazer muito mais. Então aqui, as células elas têm consciência. Gente, nós não somos só carne e osso. Nós somos um corpo, tá? Que nós somos um amontoado de átomos, pura energia, que tem um campo eletromagnético e que responde. Então, olha só. Vamos à técnica, tá? É simples, mas exige de você o quê? Exige de você uma questão, uma consciência aqui, ó. Vamos lá. Eu preciso falar isso antes, tá? Você faz essa técnica. Você vai lá no seu quarto, ou à noite, a hora que você quiser, você vai fazer essa técnica. Aí você sai do seu quarto e abre o celular, tem uma mensagem mal criada para você. Aí você já começa. Encontra uma pessoa na rua, você já torce a cara. Encontra não sei quem, já fala. Ou então, você fala para você palavras negativas. Ou então, você fica ruminando pensamentos de baixa frequência. Sente, porque se você pensa, você sente. Também sentimentos de baixa frequência. O que vai acontecer aqui? Aquela técnica que você fez adiantou de alguma coisa? Você limpa o terreno é o sangue, é o seu corpo, as suas células, você limpa. Aí você sai do seu ambiente, do seu aposento, do seu altar, né, divino, e sai na porta e começa a fazer um monte de coisa. O que você acha? Às vezes você não faz nada em ações, mas você pensa e você nem percebe que pensa. De repente você está lá sentada no sofá e de repente começa a pensar naquela pessoa que te feriu. Ou de repente você está lá no sofá, está pensando naquela pessoa que não te agradeceu, ou que é aquele filho teu injusto que não veio te visitar, ou naquela mãe que um dia te rejeitou, ou naquele pai um dia que te maltratou. Se você estiver nesse lugar, essa técnica não vai funcionar para você. Então eu convido você a fazer uma reforma íntima, começar a mudar o ambiente interno, em termos de pensamentos, sentimentos, mudar suas crenças para que isso funcione. Porque a fé aqui, ela remove montanhas. Só que você pode remover uma montanha hoje, mas no outro dia você vai fazer tudo de novo? Eu não sei se vai funcionar tão bem, tá? Então isso aqui era importante falar. Vamos lá. Eu não vou fazer em tempo real a técnica aqui, porque o YouTube passa propaganda e corta a técnica, então eu vou explicar e depois você faz essa técnica no seu tempo. É o seguinte, quando eu for falar um textinho que tem aqui, esse textinho aqui eu vou deixar na descrição ali dos comentários. No primeiro comentário eu vou deixar isso aqui, tá? E você vai ter acesso. Então é o seguinte, você vai silenciar, você vai fazer algumas respirações, umas 3, 5, 6, até você aliviar, até você deixar o seu mental livre, a mente ela sai de lado, deixa a mente para cá, se conecta com seus mentores, com seus guardiões, com Jesus, com a fonte criadora de tudo que é, com Deus. Sinta a presença divina de luz em você.
Nesse momento, gente, você vai imaginar vindo do alto, do céu, tá? Eu escrevi aqui, eu vou acompanhando aqui e falando para você, tá? Para mim não me perder. Pode ser uma luz violeta e dourada. A luz violeta, ela é da transmutação, né? Então imagine uma luz violeta, lilás, dourada, descendo até o topo da sua cabeça, que é onde fica o chakra coronário. Você também pode, se quiser, usar a luz verde, que é a luz da cura também, tá? Sinta no seu coração. Essa luz, ela vai descer, vai descendo e ela vai alcançando o seu coração. Imagine o seu coração iluminado e essa luz, ela vai invadindo todo o seu corpo, todas as suas células. Imagina todo o seu corpo sendo impregnado por essa luz, tá? E você, vendo tudo isso acontecer, você pode colocar a sua mão em algum lugar específico que você queira, você pode se abraçar, você pode falar e falar com o seu corpo, com as suas células. Eu faço muito isso, tá? E eu faço assim. Eu gosto de, muitas vezes, dizer assim para o meu corpo, eu sinto muito meu corpo, eu sinto muito minhas células amadas. É assim que eu falo com elas. Eu sinto muito minhas células pelo estresse que eu tenho causado, pelos danos que eu causei. Aí você vai falando o que vier no seu coração. Você vai dizendo, meu corpo amado e abençoado. Fala do seu jeito, o que vier no coração. Eu sinto muito. Pode fazer o Ho'oponopono junto, me perdoe. Eu não tinha consciência das minhas ações, mas agora eu tenho. Então, aí nesse momento que você vai falando, né? Aí você vai dizendo, eu agradeço por você estar aqui me servindo, minhas células, os meus órgãos, né? O sangue da minha vida. Eu agradeço, eu sou grata. Você vai expondo com seu coração. Até aqui você vai conversando, tá? E as células, elas vão ouvindo, porque nesse momento que você fala, você vai falar com amor, você não vai pedir nada, você vai só agradecer. Você vai agradecer, você vai nesse momento de amor, de cura, e você vai conversando. E depois que você terminou de conversar, tá? Aí você vai falar esse decreto aqui, que eu vou deixar nos comentários. Células do meu corpo, recebam agora a informação de luz, ordem e cura. Eu desligo a química do medo e comando a nossa regeneração perfeita agora. Somos um. Nós somos um. Eu estou curada em nome da luz. Gratidão, agradece, está feito. Sinta a energia vibrando no seu corpo. Você pode ficar mais um tempo absorvendo isso, tá? E acabou. Essa é a técnica. Uma observação. Hilda, mas como é que eu vou lembrar do comando? Tem que decorar? Não, não precisa. O importante é você ter a intenção no momento. Então você vai fazer o seguinte, você vai silenciar, você vai respirar, você vai se conectar com a fonte criadora, você vai imaginar a luz descendo no seu coração, expandindo para todo o seu corpo. Quando expandir para todo o seu corpo essa luz, você vai conversar com o seu corpo, né? Aí você vai com o meu corpo abençoado, eu te agradeço por isso, e vai enviando amor pro teu corpo, vai enviando amor, vai conversando com cada parte. Terminou de conversar com o corpo, que aí você pode fazer com o olho fechado, nesse momento, você pode, né, pegar um papelzinho e deixar anotado do ladinho. Aí você abre o olho e decreta com força e poder. Células do meu corpo, fala com poder, a ponto de te arrepiar, porque eu já tô arrepiada aqui, tá? É assim que você vai falar. Gente, é o seguinte, eu vou explicar só para vocês aqui que é importante, tá?
O que que significa esse comando? Olha só como esse comando é poderoso, ele tem uma função, cada palavra aqui tem uma função. Quando eu digo assim, ó, células do meu corpo, eu estou saindo do ego, eu estou entrando na consciência divina de luz que eu sou. Tá? Depois eu digo assim, ó, recebam agora a informação de luz, ordem e cura. Sabe o que que significa isso na física quântica? A matéria, ela é governada por informação, tá? E a doença, ela é uma informação que foi desorganizada. E aqui você vai reiniciar o sistema com esse comando. Olha que poderoso. Quando você fala, eu desligo a química do medo, você está dizendo para o seu cérebro, você está dando uma ordem para ele parar de injetar cortisol e adrenalina. Quando você diz comando a nova regeneração perfeita, quando você fala isso, agora, esse termo comando ativa o seu papel de criador, manifestador de fonte divina que você é. Você ativa dentro de você a força divina. E depois você diz, nós somos um. Aqui você cria a integração entre o corpo, a sua mente e o seu espírito. A unidade. E depois, eu estou curado em nome da luz. Gratidão, né? Aqui você fecha, isso aqui você está decretando a sua cura já realizada a partir do divino que habita em você. Não peça nada, só agradeça a cura. Em Marcos 11.24 diz assim: acredite que recebeu, que receberá. Acredite que recebeu, que receberá. Aquele homem, ele foi para casa, ele colocou a mão, fez as orações, se conectou com a divindade dele e com as divindades que ele acredita, né? Com o anjo, com os guardiões, com Deus, com Cristo. E colocou a mão, fez um decreto particular dele, né? Mas ele acreditou e fez o decreto e agradeceu. O meu marido, quando conversou com ele, disse, não peça, agradeça, já está curado. E assim ele fez. E assim ele se curou, tá? Olha só, pessoal, eu vou só mostrar rapidinho o livro, tá? Da Biologia da Crença. Ó, esse livro, gente, a capa sai invertida, mas eu não tenho como resolver isso, tá? Mas então se apeguem ao nome do livro, porque quando eu mostro para vocês, fica ao contrário, tá? É o livro A Biologia da Crença, tá? A Biologia da Crença, o poder da consciência sobre a matéria e os milagres, tá? Dr. Bruce Lipton, tá? Esse biólogo, cientista, renomado, que provou que sim, as nossas crenças, pensamentos, sentimentos e ações, elas se materializam. E ele simplesmente só trouxe uma verdade que o nosso amado Cristo, Jesus Cristo, Eixua, né, também Sananda, trouxe para o mundo, só que o mundo na época não entendeu. E também não foi permitido pelo sistema que ele continuasse aqui, né? Mas tudo tem um propósito maior, tá bom? Pessoal, se esse vídeo tocou no coração de vocês, fez sentido, eu peço um like, eu peço que vocês curtam o canal, porque isso me ajuda a expandir esse vídeo para mais pessoas, ajuda outras pessoas a se curarem, né? Quantas pessoas que gostariam de saber como proceder, compartilhe esse vídeo, se inscrevam aqui, tá bom? Deixem aqui no comentário alguma coisa que vocês queiram para que eu possa ler, tá bom?
Eu tô conseguindo ler os comentários do primeiro, segundo vídeo. Quando começa a ficar muito longe, eu já não consigo mais responder, tá certo? Ó, beijo no coração e até o próximo vídeo, tá bom?